Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. Nós vamos prosseguir o nosso estudo, nesse livro, João capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 33, 34 e o versículo 35. Amém? João capítulo 13, do versículo 33 até o 35, nós vamos estar lendo. Amém? Todo mundo já achou? João 13, de 33 até 35. Nós vamos estar tratando então esse tema da mensagem dessa noite, que fala: Jesus é o maior exemplo de amor. Então nós vamos estar falando acerca disso. Ok? Vamos ler então João 13, a partir do versículo 33, fala assim: Filhinhos, ainda por um tempo estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão rica, Senhor, de nós podermos estarmos aqui reunidos novamente, Senhor, nesse lugar, para cultuarmos, ó Pai, ao Senhor. Já oramos a Ti, já fizemos estudo na escola, Pai, na escola bíblica, já também, Pai, louvamos ao Senhor, preparando, Pai, o nosso coração, acima de tudo, para esse momento, Senhor, que a parte mais importante da liturgia do culto, que era ouvir a Sua palavra, porque através dela que nós ouvimos a Tua voz, é através dela que o Senhor fala conosco, e é através dela que o Senhor nos ensina para mostrar o caminho, nos direcionar em todas as coisas. Por isso eu peço ao Senhor para que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, que através, ó Pai, desse texto nós possamos aprender coisas preciosas do Senhor, e que o Senhor possa realmente falar conosco nesta hora. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos trabalhar esse tema que fala: Jesus é o maior exemplo de amor. Nós vamos ver aqui dentro desse contexto que Jesus então comunica, aos seus discípulos a mais dolorosa notícia para eles, que seria, no caso, a sua partida. E a gente vai perceber isso claro no texto, Jesus afirmando de que ele vai partir, ou seja, que ele vai morrer, que ele vai deixar os seus discípulos. E o pior de tudo isso é perceber que o Senhor está falando que para onde o Senhor for, eles não vão poder acompanhar. Em seguida, o Senhor também dá-lhes um novo mandamento, e ele fala que eles deveriam amar uns aos outros assim como o Senhor amou. Aí talvez você questione algo, que é importante, mas essa questão de amar, o mandamento acerca do amor, isso é algo novo? Obviamente que não. Nós vamos ver que desde o início da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que existem dois grandes mandamentos, onde o Senhor fala que esses dois resumem toda a lei, que no caso amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o seu entendimento, e também o segundo, que é parecido com esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós sempre falamos que quando nós falamos acerca desses dois mandamentos do Senhor, que resume toda a lei, esses dois mandamentos, na verdade, eles simbolizam a cruz de Cristo. Por quê? Porque amar a Deus fala da relação nossa com o Senhor, ou seja, relacionamento vertical, o homem se relacionando com Deus. E quando nós falamos do amor
que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele está falando de um relacionamento na horizontal, né? Ou seja, o homem amando o homem. Isso quer dizer, então, que esses dois grandes mandamentos, eles simbolizam a cruz. E a cruz fala dessa relação que nós temos que ter com Deus, e obviamente que essa relação que nós temos com Deus vai desembocar na nossa relação com o nosso próximo, e que vai nos ajudar, nos capacitar a viver da forma como realmente o Senhor quer. Dentro desse contexto aqui, nós vamos perceber, né, que desde o capítulo 1 até o capítulo 12 de João, esse termo amor ou algo relacionado a amar aparece 12 vezes. E do capítulo 13 a 21 são 44 vezes que aparece esse termo amor, né? Essa ênfase que o Senhor fala acerca de que os discípulos devem amar. 44 vezes aparece. Então você vai perceber que isso aqui trata-se, né, de um tema-chave nos ensinamentos de Jesus daqui para frente. Então nós falamos que até o capítulo 12 de João, Jesus está trabalhando com o seu ministério público. Mas a partir do capítulo 13, agora a relação dele é particular. É a comunhão com os discípulos. É um ensinamento próximo, de intimidade com os seus seguidores. E ele vai então estar enfatizando esse tema-chave, essa questão de amar. Você praticar o amor e a importância que isso tem na vida de um cristão. Por isso então quero destacar duas partes importantes. Em primeiro lugar, no versículo de número 33, nós vamos ver então Jesus anunciando a sua partida. Leia comigo. 33 fala: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Ou seja, ele está falando exatamente que está faltando muito pouco tempo para a sua partida. Muito pouco tempo, lembrando que esse contexto já no capítulo 13 está faltando horas para que Jesus seja entregue, horas para que ele venha a ser crucificado e morto, né? E sepultado. Então nós vemos aqui que ele está falando, falta pouco tempo, filhinhos, né? Então eu estou, ainda por um pouco de tempo, eu estou com vocês. E essa questão aqui de Jesus estar conosco traz uma indagação que é natural, né? Porque quando nós falamos acerca de amor, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: se Deus de fato nos ama, por que Ele vai nos deixar, né? Porque é fato que quando nós amamos alguém, uma das características do amar de quem ama é não querer ficar longe da pessoa amada, não é isso? A gente quer estar próximo, a gente quer se relacionar. A coisa que a gente menos deseja é estar longe dessa pessoa. E então aqui o Senhor está afirmando que Ele vai embora, né? Que Ele vai partir. E o pior, que os discípulos não podem acompanhá-lo. Então ele usa essa expressão. E é interessante que aqui então, dentro desse contexto, quando Jesus anuncia a sua partida, a sua morte, de que Ele vai deixar essa terra, você vai ver que já havia muitos discípulos que já haviam abandonado Jesus. Lá em João capítulo 6, né, no versículo de número 66, você vai ver que todo o capítulo de João 6 fala e trata acerca da celebração da ceia. E Jesus está falando ali acerca disso, e ele declara que os seus seguidores deveriam comer da carne dele e beber do seu sangue. E muitos discípulos de Jesus se escandalizaram. E para você ter ideia, irmãos, de todos os discípulos que estavam com Jesus, só ficaram os 12 discípulos. Os restantes, todos abandonaram, porque se escandalizaram com o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque eles estavam imaginando que Jesus, quando afirmou que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, ele estava ensinando alguma coisa relacionada ao canibalismo. E na verdade não. Quando Jesus fala comer da minha carne, beber do meu sangue, nós já explicamos isso. Essa é uma expressão para declarar de que a vida de Deus, quando eu como do pão, que é a carne dele, como eu bebo do vinho, que é seu sangue, a vida dele está em mim. É exatamente aquilo que Paulo fala: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo. Cristo que vive em mim. Então a vida de Jesus está
na vida daqueles que seguem a Ele. Por isso, comer da sua carne e beber do seu sangue. Mas ali muitos já tinham abandonado. Aí você vai ver que mais para frente, em Mateus capítulo 26, vamos ler. Você vai ver que agora que os discípulos próximos de Jesus, os 12, também vão abandonar Jesus. Né? Para você ver, né? O Senhor vai ficar sozinho. Olha aí, Mateus 26, versículo, depois você volta para o texto, versículo 31 e versículo 32. Olha só o que vai acontecer aqui. 26, 31 e 32. Fala assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. O que Jesus está falando? Jesus está deixando bem claro que quando Jesus for entregue, quando ele morrer, as suas ovelhas vão se dispersar. E é de fato isso que ocorre mesmo. Até os próprios discípulos de Jesus, aqueles que o seguiam, acompanhavam, também largaram Jesus, abandonaram, porque ficaram com medo. Né? A tal ponto que eles declaravam assim, né, antes disso acontecer: não, Senhor, se for para morrer, nós vamos morrer, se for para preso, nós vamos ser presos com o Senhor. Mas quando a coisa pegou, quando os soldados pegaram a Jesus, quando ele mesmo se entrega, porque não foram os soldados que pegaram ele, porque eles nem sabiam quem Jesus era, né? E Judas teve que dar aquele sinal: aquele a quem eu der um beijo, esse é Cristo. E Jesus fala para os soldados: a quem vocês procuram? Ele fala: Jesus, sou eu, pode levar. Então ele se entrega. E a gente sabe bem claro que a partir dali a gente vê que os discípulos, aqueles que estavam próximos, aqueles que diziam que estariam com ele até se fosse para morrer, todos eles também se dispersam, todos eles vão embora. Jesus fica sozinho, ele é abandonado, né, pelos seus seguidores. E aí a gente vê, né, como que Deus, o grande amor de Deus, né, irmãos, como o Senhor nos ama, como Deus ele continua fiel mesmo na nossa infidelidade, como o Senhor continua, né, realmente nos dando oportunidade, como Deus continua nos considerando filhos, mesmo nós rejeitando Ele. E isso é fato, né, de que realmente o Senhor continua nos amando. Ele vai para uma cruz ciente de tudo isso, ciente de que ele ficaria só, ciente de que seria abandonado, ciente de que um dos seus discípulos negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse, ciente que um dos seus seguidores também o trairia por 30 moedas de prata. Ele sabe de tudo isso, tem consciência. Então eles abandonam ao Senhor. E aí, algo que choca os discípulos é exatamente quando Jesus fala, olhando para os discípulos, ele diz a mesma coisa que ele disse para os judeus, no capítulo 8, versículo 1, dizendo, né, exatamente isso, que ele partiria e que os discípulos não poderiam acompanhá-lo. Veja aí, versículo 33, quando ele fala: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, que está lá em João 8, 21, a gente vai ler, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Você já imaginou isso do Senhor? Para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Então eles ficam com uma interrogação: por quê? Para onde o Senhor vai, nós não vamos poder ir. Vamos primeiro abrir João 8, vamos ver o que Jesus falou para os judeus. Versículo 21, João capítulo 8, volta aí alguns capítulos, depois retorna para esse texto, versículo 21. Ele fala assim: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecerei nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois de cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados.
Então eles perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho a dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então perceba que a mesma coisa que Jesus falou para os judeus, esses judeus são aqueles que o rejeitaram, que não criam que ele era o Messias, que ele não é o Salvador, e Jesus está afirmando para eles: para onde eu vou, vocês também não vão. E essa mesma expressão ele está usando, volta lá para o texto agora, de João 13, o versículo 33, ele está usando também para os discípulos: para onde eu vou, vocês também não podem ir. E aí então vem essa indagação: por quê? Por que para onde Jesus vai, nem os judeus podem ir e nem os discípulos podem ir? Vamos por parte. Na questão do contexto aqui, por que Jesus está falando que os discípulos não podem ir, não podem acompanhar? Lembre-se que Jesus aqui está falando acerca da sua morte, certo? E obviamente quando trata-se da morte de Cristo, Jesus não vê meramente que morrer por morrer. A morte de Cristo tem um propósito, tem um objetivo, que é pagar preço pelos nossos pecados. E assim, através desse pagamento, nós viéssemos sair do estado de condenação, porque o pecado nos condena, o pecado nos separa de Deus. Mas aqui que Jesus faz, ele vem a esse mundo, se faz carne, habita entre nós, e é obediente até a morte de cruz, para que através dessa morte, ele pudesse dar vida para mim e para você, né? Então, a primeira coisa que é importante entender é que essa questão de Jesus afirmar que para onde eu vou vocês não podem ir, os discípulos, primeiramente está afirmando acerca do seu sacrifício. E aí é óbvio, né? Por que os discípulos não podem acompanhar? Por que os discípulos não podem fazer também sacrifício? Porque nós somos pecadores e o sacrifício que Deus exige é o que? Ele tem que ser perfeito. E perfeito nós sabemos, só é quem? Deus. Nós não somos, então vocês não podem me acompanhar, não tem como vocês fazerem nada nesse sentido. Quem vai fazer? Sou eu que vou para a cruz, eu que vou pagar o preço, eu que vou substituir vocês lá. Por quê? Porque o sacrifício tem que ser perfeito, o sacrifício exigia perfeição, como fala no Velho Testamento, né? Que o sacrifício não poderia ser, né? Não podia ter defeito, tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, não podia ter nada que demonstrasse algum defeito nesse sentido. E nós sabemos que nós humanos, nós não somos perfeitos. Então alguém perfeito tinha que fazer isso. E esse alguém então é Cristo. Jesus sim é perfeito. Jesus sim não tem pecado. Jesus sim pode cumprir com o sacrifício de Deus. Por isso que só Ele pode fazer. Nós não podemos. Então Jesus está falando: para onde eu vou, vocês não podem ir. Outra coisa importante é entender também que, obviamente, que por trás dessa expressão existe também a ideia de que por que eles não podem ir? Porque também não era tempo deles realmente partirem. É interessante que Jesus, né, ele vai incumbir aos seus discípulos algumas responsabilidades. Primeiro, lá em Atos 1:8, o que ele fala? Que os discípulos deveriam ficar lá para que viesse ser revestido de poder. E esse poder está vindo de quem? Do Espírito Santo. Para quê? Para que eles testemunhassem acerca desse Cristo. Então ele está falando: descerá sobre vós o Espírito Santo, ele vai te encher de poder. Então veja que existia responsabilidades na vida dos discípulos, eles precisavam cumprir com isso. Por isso que eles não podiam ir, porque Jesus ia, mas ele ia deixar os seus para prosseguir com a tarefa, para cumprimento da grande comissão: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então era necessário que eles ficassem, porque quem que vai prosseguir essa obra? Quem que vai cumprir a grande comissão se os discípulos fossem embora com Jesus? Não teria sentido. Então por isso eles têm que ficar, porque ainda não é tempo deles partirem. Existe uma responsabilidade que o cristão tem de cumprir, e enquanto ele não cumpre, ele não vai. E essa perspectiva, Paulo tinha claramente isso, irmãos.
Que só abra Filipenses 1, olha o que Paulo fala acerca de ir embora, morrer e estar com Cristo. Mas veja por que Paulo não vai. Ele vai afirmar aqui, ó, Filipenses 1, vamos lá, de 21 em diante. Olha aí que Paulo vai falar. Veja, capítulo 1, do versículo 21 em diante. Olha o que Paulo fala. Portanto, para mim o viver é Cristo, e morrer para ele o quê? É lucro. Veja que Paulo, ele não está preocupado com a vida dele, né? O desejo de Paulo é cumprir com o propósito do seu chamado, que é viver a vida de Cristo nele, através dele, ser esse perfume, né? Exalar esse bom perfume de Cristo, para que as pessoas pudessem conhecê-lo e serem salvas. Aí ele fala assim, ó, portanto, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ou seja, ele queria morrer, irmãos, para estar com o Senhor, ele tinha essa consciência. O que é incomparavelmente melhor. Mas, olha o 24, mas por vossa causa, ou seja, por esses irmãos de Filipenses, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar, diz em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando que ele entende que ele tem um propósito, ele tem um chamado. Deus o chamou ele para esse cumprimento dessa tarefa, por isso ele sabe que ele não pode partir, que ele precisa ficar aqui para cumprir. Por isso então, o próprio Senhor Jesus aqui, quando fala para os discípulos, ó, para onde eu vou vocês não podem ir, ele está se enquadrando nessas duas perspectivas. Primeiro, porque os discípulos não poderiam pagar o preço, né, morrer em prol de pecadores, então eles não podem fazer isso. Segundo, eles precisavam entender que o tempo deles partir não era ainda chegado, e que eles estavam sendo incumbidos de cumprir com o propósito de Deus, a grande comissão. E é assim que eles fazem, eles dão prosseguimento à obra de Cristo, assim como nós estamos fazendo agora. Os discípulos se foram, mas quem que prossegue? Nós prosseguimos, como igreja, executando exatamente isso aqui, mesma coisa, anunciando as verdades que estão em Cristo. Então, para os discípulos, Jesus fala, vocês também não podem me acompanhar. Para os judeus, por que eles não podem acompanhar o Senhor Jesus? Primeiro, o primeiro motivo é o mesmo, dos discípulos, que eles também não poderiam pagar o preço, pelo pecado, porque são pecadores. E o segundo, por que eles não podem acompanhar o Senhor? Aí já não é porque eles tinham que cumprir o propósito de Deus, é porque eles rejeitavam o Messias, eles negavam a Cristo, e por negarem a Cristo, obviamente, eles literalmente eliminam a única possibilidade de ser salvo, porque a salvação é só por Cristo, só Jesus salva. E se eles, nesse contexto, eles estão rejeitando a Jesus, eles não aceitam Jesus como Messias, não recebem. Por isso que Jesus fala, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então perceba que eles estão rejeitando Jesus, eles não creem, e por não crer, não tem como eles estarem com Cristo, não tem como acompanhar, não tem como eles estarem no reino do Senhor. Já os discípulos não, os discípulos vão estar, assim que eles cumprirem com o propósito deles, o chamado deles, eles vão estar lá unidos a Cristo, como Paulo, como Estevão, como todos os discípulos que foram martirizados, com exceção de João, e todos aqueles que servem ao Senhor, vão estar lá. Mas antes é necessário cumprir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tem essa convicção, ele sabe que enquanto não chegar o tempo dele, não tem como ele partir. Mas quando o tempo chegar, ele vai. Como a gente vê em 2 Timóteo, quando ele fala, né, que o tempo dele já é chegado, que ele vai ser oferecido como libação, né, ou seja, vai ser morto literalmente, que ele guardou a fé,
e que ele realmente ficou firme, e o que espera é a coroa da justiça sobre a vida dele. Então agora a hora chegou, então ele vai partir. E onde ele vai estar? Com Cristo, que é muito melhor. Então ele vai estar lá. Esse então são os dois pontos pelos quais tanto os discípulos como os judeus não poderiam acompanhar o Senhor. Prosseguindo então, em segundo lugar, nós vamos ver que Jesus ele vai dar um novo mandamento. Então volta lá para João, capítulo 13, versículo agora 34 e 35. Qual é esse novo mandamento que Jesus está aqui ordenando? Ele fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis, né? Uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Então veja, em segundo lugar, então Jesus dá um novo mandamento. Vê lá no capítulo 15, versículo de número 12, vai falar sobre isso. Ele fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Versículo 17 do capítulo 15 também vai falar assim: isto vos mando, que vos amei uns aos outros, né? 1 de João 3,23, gincana bíblica, hein? Vamos lá, 1 de João 3,23, fala assim: ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos o quê? Uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou, né? E aí, em 2 João, versículo 5, ele fala assim: e agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. O que é? Que nos amemos uns aos outros. Esse então é o novo mandamento que o Senhor ele está destinando aos seus discípulos. E a pergunta então é: como falar acerca de amor? Não é uma coisa nova, porque já a Bíblia já falava acerca desse amor. Os dois grandes mandamentos que resume toda a lei fala acerca desse amor. Então nós temos que questionar em que sentido esse é um novo mandamento. Então existem 3 motivos que falam acerca do sentido que esse é um novo mandamento. Veja, o primeiro: o mandamento é novo pelo seu exemplo, pelo exemplo de Cristo. Você vai perceber bem claro, irmãos, que lá no versículo 34, ele se coloca, Jesus coloca-se como uma referência. E nós entendemos que Jesus é o nosso irmão mais velho. E sendo o nosso irmão mais velho, ele é o exemplo a ser seguido. E ele está aqui se colocando como exemplo, e ele fala: assim como eu vos amei. Ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele se coloca como exemplo. Então esse mandamento é novo por quê? Porque ele se coloca como exemplo. E aí você vai ver que Jesus de fato, ele praticou isso, porque ele amou os seus discípulos, andando com eles. Ele amou os seus discípulos, ensinando. Ele amou os seus discípulos, exortando. Ele amou os seus discípulos, dando a sua vida. Ele amou os seus discípulos, morrendo na cruz por eles. Então veja que toda a ação de Jesus, ela é prática. Todo ensinamento que o Senhor traz é prático. Se tem alguém que vivenciou, que foi um exemplo, que foi uma referência, que tudo aquilo que ele falou realmente ele vivia e praticava, era o próprio Cristo. Por isso que as pessoas, autoridades religiosas, quando olhavam para o Senhor, né, o próprio povo em si, eles olhavam e falavam: esse prega com quem tem autoridade. E nós sabemos que a autoridade nós recebemos a partir do momento que nós vivemos aquilo, que nós realmente vivenciamos ou ensinamos. Então, a partir do momento que você vive aquilo que você ensina, quando as pessoas olham para você e veem que de fato você faz, isso dá autoridade a você. Isso traz autoridade. Diferentemente se você não viver isso.
aí não vai trazer autoridade nenhuma. Pelo contrário, isso traz escândalo. Por quê? Porque a pessoa fala, mas a pessoa não vive. Jesus, então, ele é um exemplo, ele é uma referência. É um mandamento novo porque ele se coloca como exemplo. Ou seja, olha o que eu fiz. Ame da mesma forma como eu amei. Aí você vai perguntar, como Jesus amou? Através do amor ágape. O amor de Deus. Que tem como característica o quê? Ser incondicional e ser sacrificial. Ou seja, Jesus, ele não ama porque você merecemos. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional, não se condiciona a absolutamente nada. E nós percebemos isso porque se você for analisar os tipos de amores que tem na Bíblia, você vai ver que existe amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, né, que é a principal característica é a atração física, mas esse amor é condicionado. Você vai ver que tem muita gente que se separa porque deixou de gostar da pessoa, porque a pessoa já não é mais a mesma coisa, porque está gordo, ou porque emagreceu muito, ou perdeu o cabelo, ou já não está mais do jeito que era antes. Então é condicionado, tudo depende. Aí tem o amor filiós, que é o amor fraternal, que é o amor entre amigos, que também é condicionado. Enquanto alguém te trata bem, te faz o bem, você está lá, é seu amigo. Mas ai dele fazer uma coisa contra você, que não agrada a você, vocês se viram inimigos. Está condicionado. Mas o amor de Deus, amor ágape, é esse amor que Jesus coloca como exemplo. Esse amor é incondicional. Ele não ama porque você merece. Ele ama porque realmente tem desejo de amar. E nós vemos isso porque o Senhor lhe prova lá em Romanos 5:8. Ele deixa bem claro, irmãos, essa ação, que o amor de Jesus é um amor incondicional. Ele fala que Deus prova seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores, não merecedores. Ele morre, é incondicional. E também é o quê? Sacrificial. Ele não sacrifica porque você é bom, porque você merece, não. Ele faz isso por amor. E é esse amor que Jesus está falando que deve arraigar a nossa vida. Então ele coloca isso como exemplo. Ele está falando para o discípulo, olha o meu exemplo de amor e ame. Agora, em que sentido também? Esse é um novo mandamento. Pela exigência de Jesus. A exigência de Jesus, ela é clara, irmãos. Ele fala, assim como eu amei vocês, da mesma forma agora eu ordeno que vocês amem uns aos outros. Através desse amor que eu falei, ágape, incondicional e sacrificial. Vocês precisam amar uns aos outros. E é interessante, que quando nós olhamos isso, lá no capítulo 13 mesmo, versículo 15, volta lá, olha só o que está falando. João 13:15. Veja aí, o Senhor está jogando isso como uma referência, Essa é a exigência. João 13:15. Que fala, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais o quê? Vós também. Então ele coloca como exemplo, e a exigência é, assim como eu fiz, vocês também devem fazer. Amem. Se eu amei, vocês devem amar também uns aos outros, assim como eu amei. Isso faz sentido, porque 1 de João 2,6, o que a Bíblia fala? Que aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Então, se eu falo que eu sou um cristão, eu devo viver como um cristão, andar como um cristão, praticar a vida como um cristão. E não é à toa que lá em Atos capítulo 11, lá em Antioquia, a Bíblia fala que lá os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Sabe o que significa? Que quem olhava os discípulos via quem? O próprio Cristo. É essa a ideia. Quem olhava para os discípulos falava assim, esse aí é cristão. Por quê? Porque se parece com Cristo. Anda como Cristo. Faz como Cristo. Vive como Cristo. Então, essa exigência que Jesus traz para os discípulos, olha o meu exemplo, coloca-me como referência e faça a mesma coisa. É isso que ele está falando. Faça a mesma coisa.
E é interessante, irmãos, que quando nós vamos falar acerca do amor de Deus, porque essa exigência que Jesus fala, ame de forma sacrificial e incondicional, o texto de 1 Coríntios 13 é um texto assim bem poético, né? Vamos ler. Que horas são? Eu não estou vendo o relógio. 8h05, né? Ok. Veja só, 1 Coríntios 13. Vamos ler 1 Coríntios 13. Eu queria aqui que vocês prestassem atenção nesse texto, que é um texto bem conhecido. Ele fala assim: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele fala: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas aqui são as características do amor ágape, o amor que vem de Deus. Só que esse texto aqui, muitas vezes as pessoas aplicam esse texto para relacionamento, para casamento, para bodas de prata, de ouro. Aplica isso para esse contexto de relacionamento conjugal. Só que a questão não é isso que ele está falando. O problema aqui é que na igreja de Coríntios havia problema de relacionamento entre os irmãos, a ponto deles não se suportarem, a ponto deles serem egoístas, a ponto deles agirem inconvenientemente, sem amor, sem bondade, não esperavam, não suportavam uns aos outros. E aí Paulo está falando: olha, o amor que vem de Deus, que deve reger os relacionamentos de vocês, deve ser assim. O amor que vem de Deus, o amor que vem de Deus é assim, nos leva a praticar exatamente isso. E é isso que ele está orientando aos discípulos: viva esse amor, a exigência que Jesus quer. Viva o amor de Deus nos seus relacionamentos. E assim vocês vão conseguir amar uns aos outros. Se não for através do amor de Deus, vocês não vão conseguir se relacionar. Sabe por quê? Porque os outros amores, como eu já falei, eles são condicionados. O amor gaba que vem de Deus não se condiciona a nada. É por isso que quando você ama as pessoas com o amor de Deus, você suporta, você espera, você tudo crê, você não se porta inconvenientemente, você não se torna egoísta, você não busca os seus próprios interesses, porque você quer o bem da pessoa amada. E Jesus está falando, esse é o padrão de exigência que ele está falando, esse é o exemplo a ser seguido, que é ele mesmo. E aí, por último, por que Jesus dá esse novo mandamento? E em que sentido ele é novo? Aí ele fala: pelo seu resultado, irmãos. No versículo 35, veja aí o que ele fala, de João 13, versículo 35. Presta muita atenção que isso aqui é algo importante. Ele fala: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que eles vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Se tiverdes amor um pelos outros. Aí eu pergunto para você, irmãos, como é que você identifica um cristão? Hoje, por exemplo, como é que você olha uma pessoa e fala: esse é cristão? Como que você identifica um cristão nos dias de hoje? Sabe como é que as pessoas identificam um cristão? Quando ela vai para a igreja, quando ela está vestida de terno e gravata, e aí embaixo do braço dela tem um livro preto, de capa preta, que é a Bíblia. Esse é crente. Quando ele está louvando, esse é crente, não é?
quando ele tem conhecimento, tem informação, quando ele ora. Esse é cristão. Mas só que Jesus está falando aqui, irmãos, só tem uma forma de vocês sermos conhecidos como verdadeiros cristãos, discípulos dele, é se você amar. Só dessa forma você vai ser reconhecido. Isso quer dizer então que a evidência mais clara de que somos discípulos de Jesus é quando nós manifestamos e praticamos esse amor um pelos outros. Por isso, irmãos, que o discípulo é aquele que transforma as suas palavras em ações, o seu amor em serviço sacrificial. Ele pratica, ele vive isso. E você vai ver que isso aqui é uma arma poderosa, porque não existe maior força evangelística do que a prática, né, desse novo mandamento, o exemplo do amor, irmãos. Não existe. Você quer alcançar vidas? Pratique o amor. Faça com que as pessoas percebam que você ama como Cristo amou, e você vai ver essas pessoas serem alcançadas. E eu queria aqui, né, trazer 3, né, escritores cristãos que fizeram afirmações acerca disso, para que vocês prestem bem atenção. O primeiro é Bruce Miller. Ele fala assim, irmãos, que uma comunidade amorosa, ela é a autentificação visível do Evangelho. Ou seja, quando uma comunidade se ama, ali sim é o verdadeiro Evangelho. Porque Jesus nos amou e Ele falou, ame da mesma forma como eu, você vai assim, ame uns aos outros. E por que Ele fala isso? Porque a nossa vida envolve relacionamento, irmãos. Jesus não te criou independente, Jesus te criou para viver em independência uns dos outros. Não é à toa que a vida, quando você vive uma vida de independência, você fica doente. Qual é o mal desse século? Depressão. O que a depressão leva? Isolamento. Isolamento. Não se envolve mais, não quer estar mais junto com as pessoas. E a gente vê então a necessidade de se envolver, porque Deus nos criou para viver em sociedade, viver um com os outros. Não é à toa que quando chega agora o mistério da igreja, né, que é revelado, o que a igreja é comparada, irmãos? A igreja é comparada a uma família. Família é um só? Não, família é composta por várias pessoas que fazem parte dessa família. O que a igreja é comparada? A um corpo. O corpo só tem um membro? Não, são vários membros interligados uns com os outros. O que acontece se um membro ficar isolado? Morre. Tira o coração para você ver se ele funciona sozinho. Morre. Tira o pulmão do seu corpo para ver se ele vai funcionar sozinho. Ele vai morrer. Ele só tem vida se estiver junto. Se andar junto, se caminhar junto, se trabalhar junto. É isso que Jesus está falando, irmãos. Ele quer trabalhar isso. Então veja que tem outro também, F.S. Bruce, ele fala assim, citando o Tertuliano, que é o pai da igreja do século II, veja o que os pagãos falavam acerca dos cristãos nessa época. Isso aqui é fato, viu, irmãos? Isso aqui é fato. Isso aqui é tirado do contexto do século II. Tertuliano, que é um dos pais da igreja, ele ouviu isso aqui de um pagão. Sabe o que eles falavam? Olha o que eles falavam aqui, irmãos. Ele ressalta o que os pagãos diziam acerca dos cristãos. Abro aspas, ele fala assim: veja como eles se amam, como estão prontos a morrer um pelos outros. Assim era o cristão nessa época do século II. Por quê? Porque a igreja era perseguida. E você era martirizado, você morria, você estava vivendo a vida cristã. Muitos foram martirizados, queimados, degolados, crucificados, entregue a bocas de bestas feras. Muitos morriam. E eles faziam isso, irmãos. Não negavam a fé, entregavam a vida um pelos outros, morria pela causa de Cristo. Assim eles faziam. E aí, por último, eu queria citar o N. de Bull. Olha só o que ele fala acerca dessa realidade. E presta atenção nisso, irmão. Ele fala assim, ó: quando a igreja não vive
ela mesma como um povo de irmãos, no qual de fato as pessoas se amam, se suportam, se perdoam, se auxiliam, se corrigem, no qual as coisas acontecem de forma totalmente diferente do que no mundo. Então sua palavra evangelística fica sem força, sendo permanentemente refutada pela realidade deplorável da igreja. Inversamente, porém, a vida de uma comunhão humana, em amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, brandura, representa por si mesma uma poderosa evangelização, um testemunho eficaz para dentro do mundo, que em suas aflições anseia por comunhão autêntica. Numa igreja dessas, torna-se visível que Jesus é verdadeiramente um libertador e o que ele é capaz de realizar como libertador. É isso aqui que acontece quando a igreja vive isso. Esse Cristo que nós anunciamos, ele realmente se torna uma realidade. Ele liberta, ele abençoa, ele restaura, ele produz literalmente vida. Mas uma igreja que não vive assim não tem impacto, não alcança ninguém. E é o que a Bíblia fala, que o nome de Deus está sendo blasfemado por causa do mau testemunho. E eu concluo, irmãos, deixando isso aqui para a nossa reflexão. Lembre-se, dons espirituais, milagres, conhecimento bíblico e a igreja, né, as vestimentas, né, você está com terno, gravata, orar, ensinar, louvar, não são as marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. Cristo é conhecido, irmãos, pela prática do amor. Não que essas outras coisas que eu falei não tenham sua importância, tem, mas se não tiver a prática do amor, não vai servir para nada. É o que ele fala em 1 Coríntios 13, pode dar até sua própria vida por alguém, se não tiver amor, não serve para nada. Não tem finalidade nenhuma viver dessa forma. Então Cristo é conhecido pelo amor. Não faz sentido para as pessoas, irmãos, ouvirem de nós tantas coisas, tantas informações, tanto conhecimento, tanta teologia, se elas não observarem em nós a prática do amor. Não serve. Por isso que Jesus fala no versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Não tem outra forma de nós sermos reconhecidos pelo mundo, se não for através da prática do amor. Afinal de contas, Deus é amor. A lei toda de Deus se resume no amor. E se nós não vivenciamos o amor, então tem alguma coisa errada na nossa vida como cristão. O cristão é conhecido e vai ser reconhecido pela prática do amor. Eu não sei se vocês já conheceram, né? Irmãos piedosos, irmãos que vivem e praticam a piedade. E você consegue perceber, irmãos. As pessoas, quando olham cristãos assim, elas veem, essa aí é diferente, esse é diferente. Isso aí você sente, né? O amor na conduta, na ação, no comportamento. Né? Então as pessoas, elas estão observando todas essas coisas. E lembre-se que a nossa vida, ela é envolvida de relacionamentos, seja na família, seja na fábrica, seja entre amigos, seja numa comunidade, tudo é relacionamento. E se nós não entendemos isso, irmãos, nós vamos sofrer muito, porque é inevitável que a gente vai ter, assim como na igreja de Coríntios, problemas de relacionamento, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo é fácil de você realmente suportar, mas uma coisa é certa, Deus usa essas situações para lapidar a nossa vida, para que a gente se pareça com Cristo, porque Ele foi humilhado, Ele foi injustiçado, Ele passou por um momento difícil, Ele foi hostilizado,
Ele passou por todas as situações terríveis que o relacionamento envolve. Mas mesmo assim, ele continua amando. Assim como ele faz conosco. Ele continua amando. E da mesma forma ele está mostrando. Ame também os outros da mesma forma. E que nós possamos ser conhecidos através da prática do amor. Não é conhecido porque a gente vai para a igreja. Não é conhecido porque a gente usa um paletó e gravata e fica com a Bíblia de capa preta embaixo do braço. Mas é conhecido porque ama. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. É o discípulo que ama, que pratica o amor, e que Deus nos ajude a vivermos isso. Amém? Feche os teus olhos, inclina a sua cabeça e oremos ao Senhor.